Você sabia que nem todo cansaço melhora apenas dormindo? Vamos lá. Existe um tipo de exaustão que nasce não apenas no nosso corpo, mas também no peso emocional que carregamos por muito tempo. E isso é importante de entender porque às vezes nós dormimos e descansamos fisicamente, mas nós continuamos emocionalmente cansados. A mente ela continua ali, acelerada. O corpo continua em tensões, as nossas emoções continuam sempre sobrecarregadas, é um turbilhão. E com o tempo, nós aprendemos a funcionar mesmo cansados. Continuamos trabalhando, cuidando, resolvendo problema, ajuda um aqui, outro ali, responde mensagem, cumpre responsabilidades, tentando dar conta de tudo, mas estamos exaustas. E talvez o mais perigoso de tudo isso seja quando esse estado começa a aparecer normal. Sim, quando viver cansada vira rotina, quando a mente nunca desacelera, quando até nos momentos de descanso nós continuamos pensando em tudo que ainda precisamos resolver. E aos poucos já nem sabemos mais o que é descansar de verdade, viver com leveza, sem culpa, simplesmente vivendo agora. O corpo está num lugar, mas a nossa mente está ali, trabalhando em outro. E hoje eu quero conversar com você sobre isso, porque muitas vezes o problema não é falta de força, mas sim excesso de sobrecarga emocional que vai se acumulando. Se você é nova por aqui, eu sou Cris Moro, psicanalista clínica apaixonada por ajudar mulheres, ajudar pessoas a se reconectarem com a sua própria essência. E hoje nós vamos aprofundar algo extremamente importante, o impacto da sobrecarga emocional na mente, no corpo e na forma como nós vivemos. E o primeiro ponto importante é: nem todo cansaço é físico. Normalmente nós aprendemos a interpretar o cansaço apenas como algo físico, mas, reforço, existe um cansaço que nasce emocionalmente. E muitas vezes esse desgaste ele vem do quê? Excesso de pensamentos, preocupação constante, necessidade de antecipar os problemas, da pressão emocional, da autocobrança, de uma responsabilidade interna exagerada. A nossa mente não para. E quando a mente não desacelera, o corpo também não desacelera completamente. A neurociência mostra que um cérebro em estado constante de alerta libera substâncias relacionadas ao estresse continuamente. Ou seja, o corpo permanece sempre em tensão, sempre em estado de alerta. E aos poucos nós começamos a perceber uma exaustão, uma irritabilidade, dificuldade de concentração, uma sensação de peso, uma ansiedade. Sabe o que é mais difícil? Muitas vezes nós achamos que isso é normal. E aí achamos que é só uma fase. Às vezes falamos assim, mas todo mundo vive assim. Eu só preciso o quê? Descansar mais. Talvez eu só preciso ser um pouco mais forte e aguentar, mas existe uma sobrecarga que está precisando ser reconhecida. O corpo fala aquilo que as nossas emoções silenciam. E às vezes ele começa a avisar como? Cansaço constante, dificuldade em desacelerar, falta de prazer nas pequenas coisas. Por que essa falta de prazer? Porque é uma sensação de estar sempre sobrecarregado. Entende? Faz sentido para você? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é: aprendemos a sustentar todo o tempo. Existe algo muito presente na nossa realidade, em muitos de nós, que é aprendemos que temos que dar conta de tudo. Ser forte o tempo inteiro, ser responsável, resolver problema, cuidar de tudo. E muitas vezes isso ainda é até elogiado. Nossa, você viu? Ela aguenta tudo, ela resolve tudo, ela é forte o tempo todo. Mas existe uma diferença entre força e sobrevivência emocional. Porque às vezes parecemos fortes, mas estamos emocionalmente sobrecarregadas. E o mais perigoso, nem sempre percebemos mais os nossos próprios limites. O corpo para, mas a mente continua ali trabalhando. Por exemplo, estamos tomando banho, mas pensando nos problemas. Estamos tentando descansar, mas estamos pensando no que temos que resolver. Estamos com as pessoas que nós amamos, mas a nossa mente continua acelerada. E isso vai nos afastando do momento presente.
Às vezes, já não conseguimos mais desacelerar, sentir leveza, contemplar as pequenas coisas e viver plenamente o aqui e o agora. Estamos antecipando situações, controlando todos os cenários, carregando preocupações futuras e isso desgasta profundamente. Inclusive, no vídeo A Dor Mudou Apenas as Suas Emoções ou a Sua Identidade também, eu aprofundo como dores emocionais prolongadas pode afetar a sua identidade e o comportamento. Então, depois, eu recomendo muito que você assista. Inclusive, acessando o canal, você consegue acompanhar todos os conteúdos que estamos construindo nessa jornada de consciência emocional e construção da essência. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é a mente acelerada nos afasta da presença. Existe algo muito importante que precisamos entender. Uma mente emocionalmente sobrecarregada, ela tem dificuldade de permanecer no momento presente. Ela vive no que aconteceu, no que pode acontecer, vive no medo, na preocupação, nas possibilidades negativas, nas cobranças internas e aos poucos nós vamos perdendo a capacidade de viver o momento presente. Estamos em casa, mas emocionalmente distantes. E estamos em um momento importante, mas pensando em tudo que ainda precisa ser resolvido. Nós tentamos descansar e às vezes até sentimos culpa por estar tentando ter um momento de descanso. Isso gera uma desconexão muito grande conosco mesmo, porque viver presente exige segurança emocional. E às vezes nós estamos vivendo internamente nesse modo de sobrevivência e o nosso cérebro ele vai recebendo esses comandos e priorizando uma proteção e não presença. Por isso, desacelerar parece ser tão desafiador, tão difícil. A mente entende que precisa continuar vigilante o tempo todo, mas desacelerar não é improdutividade. Desacelerar também é cuidado emocional, é permitir que a sua mente respire, é permitir que o corpo saia desse estado constante de tensão, é reaprender a perceber a vida novamente. Sabe o que eu acho lindo? Na Bíblia também tem um versículo que diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados". Olha que profundo, Jesus ele também reconhecia esse peso emocional das pessoas. Porque existe diferença de estar cansado e existe diferença de estar sobrecarregado. E não é apenas um cansaço físico. Talvez nós estamos tentando resolver no excesso de produtividade aquilo que precisa apenas de uma consciência, de um cuidado, de um descanso. Uma mente sobrecarregada, ela não precisa apenas de cobrança, porque ela precisa de pausa, de consciência, de acolhimento, de verdade. E talvez desacelerar seja exatamente o que você está o que o seu corpo está tentando pedir há muito tempo, que você precisa. Quarto ponto, desacelerar também é um processo. Aqui existe algo muito importante. Desacelerar não acontece de um dia para o outro e desacelerar não apenas é externamente, porque muitas das vezes diminuímos a rotina, mas continuamos acelerados internamente. Então, o verdadeiro descanso ele começa quando a mente também aprende a respirar, a desacelerar. E isso exige o quê? Consciência. Exige se perceber o que nós estamos carregando, o que estamos tentando controlar, o que tem gerado um excesso, o que o meu corpo está tentando me sinalizar, porque viver constantemente cansada não deve ser normalizado. Talvez hoje, mais do que fazer mais, resolver mais, você precisa aprender a estar presente novamente. Presente no momento agora, nas pessoas, nos pequenos momentos. Presente em si mesmo, na sua própria vida. Porque muitas vezes essa sobrecarga emocional, ela rouba exatamente isso. A capacidade de viver plenamente o momento presente. Então talvez seu corpo esteja apenas tentando te avisar que existe aí uma alma cansada, precisando de cuidado. E a cura não começa fazendo mais. Talvez ela comece simplesmente percebendo os seus limites, suas emoções, seus excessos, aquilo que a sua mente não tem mais conseguido silenciar.
Enquanto não há consciência, existe aí uma resistência para desacelerar, resistência de reconhecer seus limites, resistência de viver com mais presença e leveza. Mas a transformação ela não é mágica, a transformação ela é um processo de consciência, de reconstrução, de retorno, esse retorno à nossa própria essência. E eu quero deixar uma pergunta para você. Há quanto tempo você está vivendo no automático sem realmente estar presente na sua própria vida? Talvez o primeiro passo não seja mudar tudo de uma vez. Talvez o primeiro passo seja apenas começar a se perceber com mais honestidade. Perceba o que você tem pesado, o que está tentando sustentar sozinha, o que a sua mente não consegue desligar, o que seu corpo está te mostrando. Comece aos poucos. Respire mais profundamente, desacelere sem culpa, observe mais o seu momento presente, permita-se viver sem estar emocionalmente em alerta o tempo todo, porque a presença também traz cura. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com outra mulher, compartilha com outra pessoa que também precisa ouvir isso. E se você deseja continuar caminhando comigo nessa jornada de consciência emocional, identidade e reconstrução da essência, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos que estaremos postando toda semana e até o próximo vídeo. Deus abençoe.